continuidade ao projeto Reliquiário, o Museu de São Roque da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa promove uma exposição temporária que busca responder a algumas questões em torno do que são ou não relíquias, a partir da vida de 3 personagens: Padre Cruz, Madre Luísa Andaluz e Doutor Souza Martins. 3 perguntas, 3 vidas, que perdurem em objetos para lá da morte. Padre Francisco Rodrigues da Cruz era natural de Alcochete e faleceu aos 89 anos em 1948 em Lisboa. Está em andamento o processo de beatificação daquele que era um profundo adorador do Santíssimo Sacramento e deixou um grande testemunho de amor aos pobres e aos excluídos. Percorria ainda todo o país em visita às casas e aos presos para ouvir e confessar. A relíquia tem, em primeiro lugar, uma dimensão que é a dimensão corporal, de que eu falava assim, portanto resulta normalmente em ossos, cabelos, dentes, porque normalmente era o que persistia depois da morte e portanto tinha conservação, e depois aquilo que revestia os corpos, e estamos a falar dos hábitos dos frades, das vestes dos sacerdotes, das mulheres santas, a maneira que vestiam, a roupa que vestiam, portanto isso vai variando, e basta pensar o que vestia um sacerdote no século XVIII ou no século XV e veste hoje, portanto naturalmente que varia, não é? E essa relação entre a relíquia cria uma terceira dimensão, que é a dimensão do toque. Quando uma relíquia tem uma certa qualidade, transmite essa qualidade enquanto objeto, portanto isto é uma crença teológica no poder da relíquia. Toda relíquia é demonstração de uma devoção ou reconhecimento da pessoa que possuía aquele objeto. Esta exposição é fruto de uma investigação sobre o conceito de relíquia e como foi se intensificando a sua memória e carga simbólica. Na Bíblia nós temos casos referidos em que o toque da fíbula do manto de Cristo, ou o toque, não sei o quê, provoca milagres, e essa relação com o objeto criou por criar essa lógica da relíquia. Relíquia quer dizer em latim o que sobrou, os restos do que sobrou. São pequenas coisas, normalmente tinham a ver com a relação com o santo ou com a santa, em alguns casos com Cristo e com a Virgem. No caso do projeto Reliquiário aqui da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, são só casos de santos, portanto não estudamos nem relíquias nem marianas nem cristológicas. Os materiais do Dr. Souza Martins representariam as não-relíquias, porque o médico não possuía uma vinculação efetiva à igreja. Contudo, é comumente lembrado por sua sabedoria e grande atividade assistencial. Já a venerável Luísa Andaluz, fundadora das Servas de Nossa Senhora de Fátima, foi uma mulher desbravadora, numa época em que as ordens religiosas estavam extintas. Os lenços, a mala, o vestuário e o olhar comunicativo denotam a sua simplicidade, mas também a sua feminilidade e postura de liderança. Desde pequena, brincava de missa com essas peças em miniatura. A congregação nasceu em 1923 em Santarém, na casa que era dos seus pais, de forma clandestina, com um colégio para educação de meninas. Em Roma há um santuário criado ou dedicado por João Paulo II às relíquias dos mártires do século XX. E o que tem não são corpos, nem são pecados físicos dos mártires, mas são simplesmente objetos que eles utilizaram. Óculos, canetas, sandálias, o breviário que utilizavam, a carta que escreveram, um bocadinho como nós estamos aqui já nesta exposição. Portanto, ultrapassar o conceito orgânico e corporal da relíquia e chegar ao objeto. E por isso é que as relíquias são, no campo da história religiosa, uma das formas de construir cultura material do religioso, que é uma coisa que é difícil e que a pouco e pouco se vai tentando e nos vai aproximando, portanto, do estudo religioso. A Santa Casa possui ainda no Museu e Igreja de São Roque uma coleção constituída por milhares de relíquias, sendo um dos pontos de partida para iniciar o projeto em 2022. Uma investigação científica com o objetivo de enquadrar e perceber as relíquias e sua relação com o divino. Há relíquias por todo o país. A ideia é que essas relíquias que estão espalhadas por todo o país, por santuários, por capelas, por ermidas, por outras misericórdias, muitas que têm colaborado connosco, sejam agremiadas num portal,
que a partir do final do ano está disponível, que se chama exatamente Reliquiarum, onde estão fotografadas, trabalhadas em termos de descrição de inventário, todos esses pequenos objetos. Portanto, nós ultrapassamos a parte exterior da relíquia, que é o que as pessoas normalmente conhecem, que são os relicários, que são muito bonitos, que têm pedras preciosas, que têm ouro, que têm prata, e nós o que queremos é o que está lá dentro, que é aquela parte pequenina que é a relíquia. Um bocadinho de um fio de um hábito de um santo, um dente, um cabelo de alguma santa, é por aí. E, portanto, não nos preocupa nem a veracidade, nem aferir a fundação, nem os milagres que as relíquias provocam ou possam ter provocado. Nós, como historiadores antropólogos, o que nos preocupa é a construção dessa lógica do que é a relíquia e depois, sobretudo, as devoções que gera.